Oi, gente. Continuando acerca dos capítulos do primeiro livro, hoje neste vídeo, eu gostaria de comentar acerca do trabalho que foi realizado por Carolina Fernandes Ferreira, que no início digamos assim, nós não esperávamos que chegasse onde chegou, porque é uma temática muito nova, é uma temática completamente divergente dentro da psicologia. Por quê? Porque ela foi trabalhar com mulheres praticantes de pole dance, não é? Então o título ficou Redescobrindo Ser Si Mesmo, a existencialidade de mulheres praticantes de pole dance. Então a Carolina ela foi buscar nos parâmetros teóricos de Maurice Merleau-Ponty, especificamente na questão do corpo próprio, do corpo simbólico, a corporeidade, percepção. Ela foi entrevistar 12 mulheres praticantes da pole dance, não é? Então, nesse trabalho, ela faz um apanhado acerca do que é a psicologia do esporte, a dança, o exercício físico, e chega na prática da pole dance, não é? Que inclusive existem campeonatos mundiais de pole dance, e a pole dance não tem nada a ver com aquilo que as novelas e os filmes colocam, não é? E quando ela pergunta para essas mulheres o que a pole dance fez para você, é de uma profundidade ímpar. Mulheres que até antes de entrar na pole dance, até antes da prática da pole dance, se sentiam feias, se sentiam incapazes, uma delas, como ela mesma fala, ela era extremamente insegura, consequentemente na relação ela era de um ciúme exacerbado. Outra que estava em depressão, outra que estava buscando algo que pudesse dar uma motivada na vida. Enfim, gente, a Carolina, quando ela trabalha com essas mulheres, ela traz para nós a dimensão dessa atividade chamada pole dance, uma dimensão que vai além da prática das figuras. Sim, figuras, aquilo que elas fazem são chamadas de figuras, elas e eles, não é? Neste trabalho foram 12 mulheres. Então, o que se percebe? Se percebem 3 aspectos altamente mobilizados e que, a partir da prática da pole dance, essas mulheres conseguem se superar. Se superar em que sentido? Ora, uma das questões que fica bem premente na fala dessas mulheres é o que diz respeito à autoestima. Algumas delas com uma baixíssima autoestima, pessoas que não conseguiam se perceber capazes e, inclusive, como a pole dance tem o elemento força, elas inicialmente se achavam incapazes de realizar aquele movimento, e com o passar do tempo, até a professora coloca, é prazeroso ver o quanto elas vão saindo da crisálida. E isso me lembra a borboleta, não é? A borboleta, ela sofre dentro do casulo até se transformar nesses seres lindíssimos que nós temos. Com essas mulheres não foi diferente. A autoestima delas passa por um processo, não é, de modificação. Essas mulheres vão se transformando a pouco e pouco a partir da prática da pole dance. Essas mulheres passam a se olhar no espelho e a gostar do que vem no espelho. Essas mulheres, a partir do momento em que elas adquirem essa segurança que a pole dance trouxe para elas,
elas conseguem redimensionar a própria relação. Elas passam a viver uma relação a dois muito mais abrangente, muito mais dinâmica, muito mais prazerosa. Elas passam a ver a sua imagem como a imagem de alguém que vale a pena. E, consequentemente, o terceiro aspecto, já falamos da autoestima, falamos agora da autoimagem. O terceiro aspecto está relacionado ao autoconceito. O que antes era aquele conceito, aquele baixo autoconceito, aquela primícia de apenas talvez, quem sabe, portanto, sabe, aquelas expressões que comumente as pessoas usam, principalmente uma que eu tenho verdadeiro horror, que é agente. Agente na fenomenologia quer dizer ninguém. Sabe por quê? Porque agente são todos. Então sou eu, é minha vida. E é o que essas mulheres fazem. Elas saem do talvez, elas saem do todavia, elas saem do portanto para eu posso. Eu tenho capacidade, eu consigo chegar onde eu quero e eu vou revitalizar a minha relação. Eu vou me ver de frente, eu vou conseguir atingir meus objetivos. Então, a prática da pole dance possibilitou com que essas mulheres redimensionassem o próprio existir, a própria existência. Antes, aquela existência que estava fechada e parecia que fadada ao fracasso. A partir do momento em que elas se lançam e resolvem aprender as figuras, a executar as figuras, essas mulheres passam por um processo magnífico de transformação. Não é? Então, gente, percebam que o quanto uma prática de um exercício ou de uma atividade física consegue promover nesse outro, consegue implementar nesse outro a busca por si mesmo. Por isso, redescobrindo o ser si mesmo. De que si mesmo nós falávamos? Um si mesmo que estava, na realidade, ensimesmado. Um si mesmo que estava em uma espécie de crisálida. E a partir do momento em que se percebem capazes de executar os movimentos, essas mulheres passaram a se querer mais. Elas passaram a andar, a caminhar de uma forma mais firme. E é isso que o Merleau-Ponty vem trabalhar enquanto corporeidade. Corporeidade não é só o corpo em si, mas é todo esse existir em que o corpo é o elemento principal. Não o corpo, apenas o corpo físico, tá certo? Mas tudo aquilo que nos constitui enquanto corpo. O que antes da fenomenologia era aquela dissociação mente-corpo, aqui nós percebemos que quando não há essa divisão, existe uma totalidade, existe uma organização totalitária que vai além do problema, que vai além da situação difícil e, principalmente, que busca se reconhecer, passa a se perceber como alguém que tem valor, como alguém que pode atingir todas as suas perspectivas. Ela consegue perceber que a vida é plena de detalhes e de nuances, mas que esses detalhes e esses nuances são colorizados por moto próprio, ou seja, a elas foi dada a chance de modificar. Elas modificaram, elas se permitiram, elas foram além, elas se tornaram quem
são alguém que elas amam ser, o que não acontecia há tempos antes